Oi, nós somos Saraivada de História. Que bom que você voltou. É a primeira vez? Bom também. A nossa aula de hoje vai ser sobre a Europa medieval. Segundo a divisão tradicional da história, a Idade Média seria o período entre o século V ao século XV. Alguns afirmaram se tratar de uma longa noite de 1000 anos, por conta das guerras, da peste, do fanatismo religioso. Fato é que outros períodos também vivenciaram essas calamidades. Sob o ponto de vista político, a Idade Média estava organizada em feudos, em unidades autônomas de produção. Portanto, havia uma fragmentação política. Havia um processo em que o rei existia, mas não governava. Então, desde a queda do Império Romano, o que existia era uma grande fragmentação política na Europa Ocidental. Sob o ponto de vista social, aquela divisão entre os senhores, os donos dos feudos, que era o nome que se dava à unidade produtora, né, a propriedade rural. Então, os senhores feudais, membros do clero ou da Igreja Católica, e também os servos, os camponeses ou vilões, aqueles que dependiam da terra e da proteção dos senhores para poder sobreviver e produziam, ficando com uma pequena porção daquilo que eles produziam nessa propriedade rural. Desse modo, era uma sociedade muito desigual. Economicamente, a principal atividade era a agricultura, com a predominância da mão de obra servil. E o pensamento? Era um pensamento completamente teocêntrico, apesar da gente ter alguns avanços, como a patrística e a escolástica. Na filosofia medieval, nós temos dois períodos clássicos, a patrística e a escolástica. Na patrística, foi um movimento criado pelos padres para evangelizar e catequizar os hereges, os que estavam fora da igreja, né? E aí, um dos expoentes, ou o mais expoente desse período, é o Santo Agostinho, que traz a ideia do livre-arbítrio, a existência do mal sendo a ausência de Deus. E a segunda parte é a escolástica. Foi aí que começa a igreja a perder o poder e surgem aí, através de Carlos Magno, as primeiras escolas, universidades católicas, a junção da religião com a educação. E aparece o São Tomás de Aquino como o expoente maior aí, né, trazendo os escritos, trazendo a filosofia de Aristóteles para o cristianismo. Claro que a Igreja Católica tinha um papel central e perseguia aqueles que não eram católicos, aqueles que não eram cristãos, condenava à morte pela fogueira. Tinha um processo bem complexo de teocracia, né? O poder acabava sendo exercido com essa conotação religiosa. Dentro da produção artística medieval, existia na literatura, na música, o chamado trovadorismo. No mundo non mi sei parelha, mentre mi como me vai, camoro por vós e ai, minha Senhor branca e vermelha, queredes que vos retraia, quando vos vi saia. Essa música que eu cantei agora chama-se Cantiga da Ribeirinha. Ela foi escrita por Paio Soares de Taveiroz no século XII. É um dos registros mais antigos da língua portuguesa que se tem conhecimento. Obviamente, essa versão que eu cantei agora foi adaptada para o violão, porque não existia violão na época. Provavelmente era tocada em alaúde ou algum instrumento parecido. Instrumento de corda ainda, como se fosse o avô do violão.
Ela tem temática amorosa, como grande parte das canções de trovadores. Foi feita para uma nobre da corte do rei Dom Dinis, chamada Maria Paz Ribeira. Por isso o nome, Cantiga da Ribeirinha. A letra está em galaico-português, que é uma forma antiga proveniente da região noroeste da Península Ibérica. Eu vou recitar uma tradução aproximada ao português moderno, tá? Olha só. Não há no mundo alguém como eu, enquanto segue a vida. Morro de amores por ti, minha alva senhora de pele rosada. Quereis que vos retrate, quando a vi sem o manto. Além disso, a gente vai ter a arquitetura e também escultura românica, com construções marcadas pela horizontalidade, o arco semicircular, paredes largas, janelas estreitas, as fortalezas de Deus. E também a arte gótica, caracterizada pela verticalidade, as grandes catedrais, com seus vitrais, arcos ogivais que lembram, o contorno de duas mãos postas em orações, aquelas figuras aterrorizantes que são os gárgulas que apareciam nas fachadas da igreja, como que a dizer assim, não fica aí fora não, hein? A arte gótica é o que a gente vê muito em Gotham City. Já repararam? Gotham City, cidade gótica, é inspirada na Nova York, uma parte antiga de Nova York. E o Batman é a própria gárgula, o próprio demônio, assim como o Demolidor, para quem gosta de quadrinhos. E esses estilos vão estar presentes de uma forma ou de outra até hoje, com releituras ou com construções que se eternizaram. Por hoje, chegamos ao fim. Até a próxima! Esperamos você!